amigos. Mais uma vez, iniciando um bate-papo aqui com os amigos que estiveram em Catoca. Dessa vez será o engenheiro Valdemir Petenar. Não sei se vocês lembram quando eu... O Petenar, na verdade, já conversou comigo no âmbito do Luzamba, né? Quando ele também esteve lá com a gente no Luzamba, nos vídeos que nós gravamos do Luzamba, ele esteve lá com a gente. Mas agora nós vamos falar sobre Catoca. O Petenar é um daqueles que eu falei também na minha conversa com o Newton Bastos, que tínhamos dois engenheiros graduados, né? Um no IME e outro no ITA. Né? O Petenar é o graduado no ITA como engenheiro aeronáutico. Fez aeronáutica, em última análise, né? no Luzamba, e no Catoca ele veio para desenvolver atividades de suprimentos e logística. Catoca teve uma série de novidades. Né? Lembra que eu falei no engenheiro Newton Bastos, que é um engenheiro civil e que dominou, e muito bem, a gerência financeira. E o Petenar, engenheiro aeronáutico, que desenvolveu a área de logística e suprimento também muito bem. Então, nós vamos conhecer um pouco da história dele. O Petenar foi um dos primeiros a entrar no Catoca. Acho que o crachá do Petenar era 01 ou 02, não sei, mas era efetivamente os primeiros. Nos primórdios de Catoca, antes mesmo do Catoca começar efetivamente ações, né? E o Petenar já existia na equipe e já nos apoiava numa série de ações de implantação, de discussão de contrato, uma série de procedimentos anteriores ao início do projeto. O Petenar já estava com a gente. Portanto, um amigo de longa data e que tem muito para nos contar aqui sobre as experiências dele. Petenar, eu vou passar aqui para você se apresentar um pouquinho e depois a gente iniciar o nosso bate-papo, ok? Está com você o microfone, Petenar. Fique à vontade. Ok, boa noite. Aqui é quase boa noite, mas acho que para a maioria dos ouvintes seria boa noite. Então, Nai, quer dizer, só apresentação rápida, quer dizer, me formei em aeronáutica, trabalhei na área de aeroportos, trabalhei com projeto de aeroporto, trabalhei com área de tecnologia, né, ligada a sistemas de defesa, e trabalhei em companhia aérea, quer dizer, antes de me envolver com mineração. Na verdade, minha tarefa em mineração não era de mineiro, era mais de suprimento e logística, né? Eu não estava aí. Angola foi quer dizer, encaixou pela necessidade, porque o avião era fundamental naquele instante, naquela época. Sem avião você não fazia nada, a estrada não era confiável e eu acabei sendo necessário. Em outros tempos eu não seria tão importante, ou talvez nem tivesse lá. Quer dizer, então é isso. Em Catoca, em Luzamba, eu trabalhei basicamente com suprimento, logística aérea, basicamente o fornecimento do serviço de transporte, helicóptero, etc. Mas em Catoca ampliou um pouco, aí eu assumi também a questão de suprimento, de uma forma geral. Equipamento, maquinaria, alimentos e além do transporte em si. Essa é o início de Catoca, na minha atividade de Catoca. Sabe que eu sempre digo que a função que o Petenar ocupou no Catoca é a pior de todas, porque, na verdade, é quem leva a pancada, né? Porque se as coisas chegaram, não foi mais do que obrigação. Se as coisas atrasaram, a culpa é do Petenar, a culpa é do homem da logística, é do suprimento. Então, realmente, não é nem um pouco invejável essa função que o Petenar desenvolveu. Ainda mais num projeto como aquele, onde tudo era urgente e tudo era difícil, né? Porque é aquilo que o Petenar falou, a aviação era a única forma de você fazer logística na nossa época. Né? Não é à toa que esse fundo de tela que está aqui atrás de mim mostra um avião que era, na verdade, durante muito tempo, foi a única alternativa que nós tínhamos, e tinha aí uns caminhõezinhos que mais na frente se arriscavam a fazer transporte, mas
vez por outra, tinha algum sucesso em função das operações de guerra que existiam no país, né? Então, Petenaí, eu queria que você começasse a falar um pouco para nós, principalmente nessa fase embrionária do Catoca, como é que foi a sua participação, que tipo de Então, desafios você teve? perfeito. Então, vamos separar em duas etapas bem claras. Vamos ver, pré-mobilização do Catoca. Eu fiquei, basicamente, após término de Lusamba, eu fiquei basicamente o tempo todo lá em Angola, a gente trabalhamos algumas coisas lá, mas essencialmente preparando-se para a Catoca. Então, nessa fase pré-mobilização, a gente tentou imaginar os caminhos entre como seria o trabalho assim que mobilizasse, trabalhar fornecedor, a gente foi à África do Sul, imaginar, fizemos contato com empresa para fornecer determinados itens, por exemplo, casa pré-moldada, aquelas primeiras de Catoca veio nessa leva. A gente, antes de começar, a gente já tinha conversado com ele. Em Luanda, eu tinha conversado com empresa, agente de carga, agente aduaneiro, quer dizer, havia uma ideia de não crescer muito. O time tinha uma questão de orçamentária também, dificuldade de mobilização. Então, trabalhar o fornecedor local, ter muito mais assim atividade de compra local e de serviços locais. Então, trabalhamos um pré-contato com o pessoal de agência aduaneira e um pré-contato com empresa de transporte, não sei se é essa dos caminhões aí, mas um transporte terrestre, que faz as colunas, né? Imaginando. Na parte aeronáutica, a gente já tinha um fornecedor assim bem tradicional, a Transafrica, que tinha aviões cargueiro 727 para combustível, né? Os Hércules estavam lá, só que o preço do Hércules era inviável. A pista de Saurimo permitia aviões maiores, mas o preço do Hércules era o dobro do preço do Ilyushin 76, que havia o Ilyushin em Angola que prestava um serviço para as FACs. Quer dizer, a Força Aérea Angolana, o Exército Angolano usava esses Ilyushin, tinha um contrato, tripulação, aquela coisa toda. E nós conversamos lá com o pessoal do Exército Angolano, da Força Aérea, e comprávamos voos dentro da grade de serviço dele. A ideia é se imiscuir aí dentro. Fizemos muito, era metade do preço do Hércules, por exemplo. Era mais difícil de você se encaixar, mas era mais barato. Então essa fase preparatória, tentamos desenvolver alguma coisa em Saurimo, fomos lá em Saurimo conversar com um fornecedor de madeira que tinha uma pequena serração para ele fornecer só as madeiras aparelhadas, aquela coisa toda. Só que quando ele fez lá, mostrou as madeiras todo irregular, ele não tinha equipamento para fazer as tábuas organizadas, então serviu a madeira para coisas acústicas, mas não para construção civil. Quer dizer, então, de novo, a gente volta à origem, onde tem isso. Na verdade, a ideia, equipamentos mineiros, algumas coisas, basicamente África do Sul, comida, veículos, umas coisas Brasil, que questão de preço, né? E na época não chegamos, havia uma ideia de Portugal, mas não chegamos a fazer nada com Portugal. Então era Luanda, pouquinha coisa de Saurimo, África do Sul e Brasil. Enquanto eu não começava, você me colocou lá para ajudar na montagem do contrato do moinho, o equipamento russo principal de processamento lá do minério. Então ficamos lá, acho que veio um russo qualificado, não me lembro mais o nome dele, ficou lá um mês e meio, e a gente ficava com o tradutor, basicamente de manhã ficava discutindo cláusula, não sei o quê, em cima de um roteiro com o tradutor. À tarde o advogado trabalhava, o tradutor trabalhava para se entender com o russo, no outro dia discutia e montamos o contrato do fornecimento do moinho. Quer dizer, eu me lembro que fiquei tão feliz porque, na verdade, havia um orçamento, na época, o orçamento desse moinho era coisa de 10 milhões de dólares, uma coisa assim.
E aí negocia, vai, volta, ficou por 5, naquele instante. 4,5, 5. Puxa vida, já ganhei. Comecei, né, com o pé direito. Mas, quer dizer, tudo isso era uma questão de, quer dizer, a Rússia estava saindo de um processo fechado, a relação dólar-rublo, o russo ele não tinha essa noção, quer dizer, ele não tinha. Então, para ele, 4 milhões eram muito mais do que ele imaginou. Ele estava feliz, porque então, se ele transformava aquilo em russo, era bilhões de de rublos. E eu estava feliz que era metade, mas o diretor financeiro da Almaz era mais internacional, falou negativo. Vamos voltar ao orçamento, que em suma, primeiro o coco. Já comecei aí a minha fase de glamour saudosista, nem começou. Pá, porrada, né? Então, mas a vida continua. Então, mas o contrato ficou fechado, tá? E vamos aguardar começar. Não dava para comprar equipamento, porque não começa, não aporte dinheiro e faz o que com a máquina? Eu lembro que a gente conversou com o fornecedor Komatsu, fornecedor Caterpillar, etc, etc. E ele ficava, mas você não podia chegar, tá bom, quero máquina, quero isso. Não tinha down payment para comprometimento, é mais conversa. Eu lembro que, no fundo, a gente pegou algumas coisas, uma primeira máquina foi uma retroescavadeira pequenininha da Komatsu, então, no fundo, foi juntando coisa de cada marca, é o que tinha. Não tinha muita situação. Quer dizer, essa fase de primária e pré-mobilização foi isso. Tinha tempo para trabalhar, tinha ideia, tinha um caminho. Quer dizer, tudo bem. Não era uma novidade em si. A única dificuldade é montar a equipe, porque tinha uma restrição orçamentária. Eu imaginei uma pessoa em Saurimo que cuida, em Catócata, cuida da recepção e cuida do processo, uma em Luanda que cuida de Luanda, um administrativo para pagamento, contrato, aquelas coisas todas, e eu, teoricamente, ficava na questão mais estratégica. Essa é o meu último, vamos dizer, o meu último resquício de saudosismo heróico, porque começou, pá, vou começar. O mundo desabou. Quer dizer, mas, o tinha Petenar, que comprar. só interrompendo um pouquinho aqui, vamos só recordar uma coisa. O fato de nós demorarmos tanto a iniciar estava atrelado à insegurança com relação ao estado de guerra, não é verdade? Perfeito, perfeito. Todo esse processo aí de demora, ela tinha uma razão, né? Que era, primeiro, a viabilidade econômico-financeira, que também teve os percalços, né? E depois o aspecto da segurança. Né? Aí Perfeito. depois aí que vem a segunda fase sua, que você vai Então, contar para a gente agora. aí fechou o contrato, começou a mobilizar, mobilizou o brasileiro, mobilizou o russo, o angolano, e tudo. Não estava lá comida, não estava lá máquina, não estava o transporte, não estava nada lá. Não estava uma estrutura, quer dizer, para complicar, quer dizer, um parênteses rápido. Vamos ver, imaginei, vamos pegar um agente aduaneiro em Luanda, que já conhece o mercado, já conhece as coisas, duas coisas que vieram em cima. O governo angolano estava com um problema lá de caixa, balanço de pagamento, ele contratou uma empresa, a SGS, uma certificadora. Então, ela incluiu no processo de importação uma inspeção na origem, quer dizer, você gera a documentação, ela recebe, manda lá para a origem, África do Sul, Lisboa, Brasil não foi, ela tinha o escritório dela, verifica, tá bom, esse cara está comprando uma máquina X, está embarcando uma máquina X. Chega aqui, você confirma aquilo, chegou, tal, e perfeito. É mais burocracia, atrasou tudo. Mas, vamos ver, o nosso ambiente local, a nossa estrutura de apoio modificou o processo. Vamos criar, já que tem uma estrutura ociosa dentro dos outros projetos da Odebrecht, fazer um pool de logística que cuida desse processo de
despacho aduaneiro, etc., etc., de avisar a origem. Na teoria, perfeito. Na prática, não funcionou, não resultou. Outra prioridade, quer dizer, em suma, na teoria, vendeu brioche, na prática, ele negou o pão. É meio frustrante esse processo histórico, mas aconteceu e pronto. Então, começou a atrasar. Eu lembro que a gente importou vários containers do Brasil, demorou muito, com comida e lataria. Quer dizer, então, quando tirou, já estava tudo quase vencido, algumas até vencidas. Então, um prejuízo, uma dificuldade. E a mina já estava gente, já tinha de comer, levar a gente. Então, foi difícil nesse aspecto. Então, é um primeiro percalço. Vamos comprar... Deixa eu só falar um pouquinho sobre essa questão que você abordou do pool, né? O pool, efetivamente, foi algo que criou um hiato, na verdade, no nosso desenvolvimento, né? Porque tinha um objetivo, como você falou, na teoria era muito perfeita a ideia, né? Os vários interesses de projetos que a Odebrecht tinha, e Catoca era um deles, uma vez que ela era sócia e portanto, fazia parte dos interesses também, né? Mas o entendimento de Catoca, né, por parte da própria direção do país, né, fez com que não conseguisse transmitir para a base lá do pool, né, a importância que o momento de Catoca tinha em relação aos outros interesses da empresa, e isso realmente criou um embaraço bastante grande para nós. quer dizer, era Não foi nada bom, não foi nada bom. outra prioridade, outra agenda, mas, quer dizer, passado. Então, mas atrasou lamentável isso, né? Hein? Outra divisão, eu acho, de quem pensou nessa hipótese como viável para resolver o problema. Mas, de qualquer forma, tudo estava uma demanda muito grande de necessidades naturais e uma lacuna grande ali em Luanda. Então, vamos buscar voltamos ao agente aduaneiro para começou, quer dizer, para até entrar nos eixos. Esse é um ponto que atrapalhou. Outra coisa, quer dizer, voltando àquela questão. Então, isso atrapalhou e a mina estava lá, necessitando de máquina, de comida, de moradia. Então, vamos buscar a solução. Eu não podia imaginar caminhão. Na época, eu não conseguia imaginar, porque a gente não sabia nada das pontes, das estradas. Se fosse atacar um comboio, você perdia tudo e não chegava e perdia. Então, você não tinha confiança nenhuma para imaginar levar naquele instante por coluna, nenhuma. Então, nós pegamos a carona na ideia de outro projeto mineiro que alugava uns Iliushi de Joanesburgo direto para Florimo, lá para Lunda. Tá bom, vamos fazer isso, contatamos e tal, chegamos a fazer, para não ficar uma coisa totalmente clandestina, a gente fizemos um acordo lá com a diretoria da alfândega, lá o diretor, cada voo que a gente fizer, a gente bota um fiscal ou 2 fiscais no aviãozinho nosso, lá a ligeira, na época, então, joga em Saurima, ele verifica a carga, tal, dá um atestado, quer dizer, não é o mundo perfeito que a SGF lá queria, mas não era uma ilegalidade, já quem estava levando. E fizemos 2 ou 3 desses. Não foi para frente porque, de novo, lá vem o cara aquela história, o cara que te promete o brioche e te nega o pão. Já falamos sobre isso, mas então atrapalhou de novo, porque em vez de ajudar, jogava areia. E uma outra questão, quer dizer, o avião. Então, compramos um monte de equipamento, caminhonetes, né, Volkswagen, o que tinha em Luanda a gente comprou, coisa de 15, 16, até uma boa negociação, botava em Hércules, botava em Iliushi, eles cabiam. Até o dia que falou, precisamos comprar ônibus. Tá bom. Comprar ônibus não é difícil, mas um ônibus que caiba num avião é difícil. O Hércules não cabia. Você sabia bem as dimensões, então a gente saía em Luanda a caça de ônibus que caiba no Iliushi. Achamos lá acho que depois tinha um outro, mas não era zero, mas era bem novinho. Aí compramos, e para botar aquilo, demorou horas e horas, e para tirar, sabe, tudo é aventura, né?
Tudo que você imaginou planejar, pô, mas que falta de que amadorismo. E foi mesmo, porque bom, é o que tinha. Né? Sabe, não adianta você ficar pensando, vou fazer para o mundo que eu quero organizar. Não tinha esse poder, não tinha essa hipótese de para o mundo que eu vou me organizar. Não tinha. E toque na, como o fulano fala, e bate no coco. E meu coco não era coco, era um tambor, né? O dia inteiro. Porra, então, eu lembro dessa época, eu também fiquei depois, acho que mais um ano, talvez, depois da mobilização, e eu não tinha tempo de pensar, era o dia inteiro correndo, é comida, é material, é isso, aquilo, quer dizer. Aí chegou o dia, o moinho está pronto, a gente foi lá para São Petersburgo, visitar o moinho, ver as peças, imaginar como a gente botava aquele negócio no avião. Estava um frio, quer dizer, a cidade é linda, né? Valeu a pena porque a cidade é muito bonita. Um dia que alguém que puder ir lá de novo, é muito bonito. Mas isso, estavam lá 6 meses prontas aquelas peças que vinham lá do moinho. Estavam lá, no depósito lá. Aí vamos, como a gente faz? Não cabe, a peça maior não cabia no Ilyushin, quer dizer, o peso não era o limitante. O problema é que ela é mais larga um pouco, né, do que o avião. E diferente do Hércules, o chão é com rodinha, só que ele não cabia nada. E o avião russo tem uns guindastes que ergue a peça e coloca dentro do avião. O tipo ponte rolante, né? Umas pontes. O Ilyushin não conseguiu, não tinha força, né, para segurar. Aquela peça era 2 toneladas e pouco, a peça maior, acho que eram várias dessas. E aquele guindaste aguentava 1,5, 1,800, não sei, 1 tonelada e 800. Brilhante ideia, vamos pegar o Antonov 12. Aí cabia tudo, ele é largão, carrega 4 toneladas, aquela ponte, mundo perfeito. Levei um gringo que tinha contrato com o russo para Antonov, ele foi, olhou a pista, aí a gente imaginou o que precisa fazer a pista de Saurima pousar o Antonov 12, não, lógico, se for fazer toda hora vai um problema, mas uma hora ou outra não tem problema. Só largava um pouco a cabeceira para ele fazer a manobra, que ele é maior. Tá bom, vamos lá, discutir o preço. Não era nem discussão de preço, é o tempo que ganharia, pegar de São Petersburgo, pousar direto em Saurima, é coisa de meses, coisa de 2, 3 meses, é navio, pânica, coluna, botava em 3 dias, você estava lá. Pô, é uma solução brilhante. A gente tinha equipamento para melhorar a pista um pouco, tapar uns buracos. Perfeito. E quem que autoriza essa coisa? Em função da guerra, direto lá no Ministério da Defesa. Eu pedi ajuda ao Ganga Júnior, o Ganga fez os contatos, fomos lá falar com o ministro da Defesa, ele que autorizava. Essas aí não era nem aviação civil. Contamos a história, ele ouviu, falou, não pode. Pode. Mas, sabe, tentei argumentar mais uma vez. Não pode. Quer dizer, já fala assim, o cara tem arma na cintura, você vai argumentar o quê? Mas o Ganga olhou assim, tá bom. Não pode, ele não fez. Ele não, sabe, até hoje não entendo, quer dizer, faltou argumentação, faltou chorar, rezar, ajoelhar, mas era tão assim, perfeita a solução, mas, sei lá, não deixou. Então, minha fase de glamour não teve. Depois que começou, não teve glamour, é só porrada. Então, eu lembro disso, a dificuldade, tudo era difícil. Quer dizer, não lembro assim de... tinha as ideias haviam, quer dizer, depois que eu saí, quer dizer, acho que depois no CD acabou indo de coluna e porque não tinha outro jeito. Se não era o avião grande, não tinha outra solução. Não havia solução. Você foi à Rússia só mesmo dessa vez, lá em São Petersburgo, ou chegou a conhecer Mirny também? Não, Mirny não fui. Eu fui só a São Petersburgo, onde estava lá os equipamentos
da mina lá da Moinho, né? Isso, que eu não fui a Mirne, não. E aí a relação lá com nossos amigos russos? Como é que você Então, tinha muito contato com eles? na verdade, quer dizer, eu não tinha, assim, quer dizer, na discussão do contrato, teve com o tradutor, o diretor russo lá, que é o nome dele, né, ele veio, ficou lá uns tempos, foi embora. No dia a dia, tinha alguns contatos com o pessoal da mecânica, o Safonov Júnior, filho do Safonov, que ele falava inglês, então dava para conversar, usava sem tradutor, para discutir alguma coisa no aspecto assim de máquinas, quer dizer, era difícil para a relação no sentido não pessoal, né? Mas de entendimento, de lógica. Quando você pede na nossa cabeça, você pede um orçamento, pedir um orçamento de Caterpillar, Komatsu, etc. Vinha os preços lá, não estou dizendo que não pagar aqui, é o preço que o cara pediu. E eu mostrava lá, quer dizer, mas que absurdo, é muito caro. Eu falei, quer dizer, então até fica, mas por que para pagar esses preços tão caros? Até eles vieram na época, quer dizer, com a ideia de uma máquina, tipo de um D10 feito na Checoslováquia, na República Checa hoje. Aí foi umas pessoas lá para ver essa máquina, quer dizer, o preço é um terço do preço, quer dizer, mas o pessoal, ninguém da mecânica assim, tinha confiança em suprimento disso e acabou vetando. Então, essa relação, quer dizer, você explicava o negócio, mas é muito caro. Dá quase até subentender, o cara está levando bola. Entendeu? Nunca teve isso. Peraí, mas não é isso que não vão pagar, é o cara que pediu. Quero ver se essa lista está ok, as máquinas, não sei o quê. A discussão, suprimento, quantidade de peça, de spare part. Quer dizer, na verdade, minha atividade no dia a dia não tinha muito assim a dependência do russo. Tinha eles cobrando, eles sempre estavam cobrando, porque precisavam também. Você era cobrado de todo mundo, né, Peter? Puxa vida, é a única coisa que eu lembro. Olha, o Peter sofreu muito, não tenho dúvida que sofreu. Mas teve um papel fundamental aí, né? Nessa harmonia desse conjunto, eu falo sempre, conjunto heterogêneo que nós tínhamos. Né? E é aquela história que eu disse no início, né? A área de suprimento é para levar para casa mesmo. Não, quer dizer, ela tinha uma capacidade de absorção muito grande. Né? Não, até eu lembro que o Alexandre, uma dessas negócios lá de eventos de catálogo, me deu uma placa, eu devo ter uma placa assim por mérito por trabalhar sob pressão, uma coisa assim, uma vontade de dar tiro em todo mundo, não tinha. É a área que mais pressão sofre, né? Porque, na verdade, dizer, todo mundo depende do resultado da sua área. Quer dizer, quer dizer, eu acho que ao longo do tempo, não sei quanto tempo regularizou, porque depois acabei indo embora, mas acho que mais 6 meses, um ano, acho que é quando conseguiu entrar nos eixos, que você faz as compras, vai chegando, regularizou a questão burocrática em Luanda, e as coisas depois devem ter ido bem. E tinha também a restrição orçamentária, não dava lá, vou comprar à vontade, não tinha esse negócio de dinheiro sobrando, né? Você tinha que se limitar, discutir, negociar, quer dizer, fizemos boas negociações da parte de equipamento, veículos, aquelas caminhonetes, uma ótima negociação, tudo que a gente limpou, tudo que tinha em Luanda, representante Volkswagen lá, quer dizer, mas não dava, a mina crescia mais rápido, a mobilização era mais rápida que a necessidade, então ficava aquela fileira de carro com gente em cima. E a ansiedade por começar, nós ficamos muito tempo por começar, então a ansiedade estava dentro de todos nós, né? Precisamos começar, fora a pressão natural, porque era o primeiro quiberlito no país, quarto maior quiberlito do mundo, pressão de tudo quanto é lado, a própria imprensa querendo mostrar algum resultado dessa mobilização de católicos. Então, nós tínhamos uma pressão natural, né? Não só do processo produtivo, mas de fornecimento e tal, mas do todo. Os próprios sócios também queriam isso. Enfim. Nossos amigos russos, eles não conheciam a realidade de Angola, então as dificuldades eram vistas por eles de forma assim estranha, porque nós tínhamos dificuldades que eles não estavam acostumados. Então,
Tem uma série de fatores aí que realmente fizeram parte do nosso dia. Não, é verdade. Sei lá, adaptação lá. Quer dizer, algumas coisas bem no começo ficou lá. Acho que aquelas primeiras moradias que foram instaladas lá, espero que queria ser pré-fabricado, acho que foi rápido, a gente trouxe lá os gringos, os caras da África do Sul para instalar, você vinha o equipamento lá, os materiais, mas vinha o instalador também para dar agilidade, não ia nem treinar o pessoal de Catoca, já vinha um serviço quase chave na mão, né? E porque estava muito rápido. Quer dizer, eu não tinha assim o dia a dia com os russos, no sentido de fazer coisas em conjunto. Máximo submeter a lista de equipamentos que eu estou negociando, pesquisando, que vocês me deram, quantidade, 2 anos de pré-pago, aquela coisa toda, mas não tinha o dia a dia. Não sei lá, uma hora ou outra, quando usava os Iliush, aqueles equipamentos muito ônibus, aí eles ajudaram, porque eles falavam lá com a tripulação lá do avião, faz isso, faz aquilo, e aí agilizou, porque o ônibus, porque ele era tão apertado, o pneu cheio ele batia no avião, não entrava. Então você murchava o pneu do ônibus para ele entrar, sobe lá naquela plataforma. Só que o pneu murcho, o bicho não anda reto, né? Vai puxando, e não sei o quê, e vai bater. Não podia bater no avião, não podia amassar, mas o avião não pode estragar nada. Então, depois, quando chegou em Saímo, aí eu acho que foi o Safona, ele falou, peraí, mas acho que erramos. Aí encheram um pouquinho o pneu do ônibus, até chegar no limite, aí o bicho anda reto. Quando eles puxavam com um guincho, aí vinha retinho, aí posinho em cima do caminhão. Agora, como tira do caminhão, tem uma rampa de terra, não sei aonde. Eu falei, meu, se o ônibus cai aí desse caminhão. Eu fui na frente com o carro a 10 por hora. Se ele passasse por 11, eu tirava ele, eu ia dirigir. Se esse desgraçado desse ônibus cai do caminhão, estou morto aqui. Aí conseguiu sair, mas olha, tudo era assim um desespero, né? Não tinha. Uma vez eu lembro que cheguei para a Transafrica, leva umas cargas lá para Catoca. Carga de Catoca é carga de Catoca. Só que em Catoca tinha uma pista velha, que estava lá. Nos velhos tempos de Amangue tinha uma pista, depois virou a pista de Porto. Daqui a pouco, o Brito da Transafrica, mas botamos lá, a carga foi para Catoca e não tem ninguém para receber a carga. Como não? Saurimo, o pessoal de Saurimo está esperando, nosso time, mas não pousou em Saurimo, pousou em Catoca. No meio do nada. O cara, puta, pista curta, aquele cara, mano, pousou o Hércules, largou, não tinha ninguém, largou as cargas lá, no meio da pista. E toca o pessoal ir lá no Catoca, com um caminhão para pegar as cargas. Não, eventualmente podiam roubar tudo, mas você vai saber as coisas de. Não é Você Catoca. participou da ampliação da pista de Catoca, não participou? Eu acho que trabalhei o projeto, mas não participei assim de obra, assim, não. Acho que eu fiz a parte de projeto, deixei lá a parte de projeto, mas E a regularização da pista também foi feita com você, não? Junto às autoridades lá de Angola. De Catoca, não. Catoca, não. Eu, Catoca, só acho que fiz só um anteprojeto, não me lembro direito. Aí eu saí, deixei lá uma ideia. Depois regularização junto à aviação civil, já não estava lá mais. Não. Pois é. Mas, para quem não sabe, todo esse sofrimento do Petenar, quando ele saiu do Catoca, e o Petenar estava no Catoca, assim como eu e vários outros, ligados, vindos da Odebrecht, né? Já que depois a Sociedade Médica Católica tinha a identidade, nós tínhamos uma relação laboral com a Sociedade Médica Católica, mas nós estávamos vinculados, de alguma forma, ao Odebrecht. E ele saiu do Católico e saiu do Odebrecht. E esse sufoco todo que ele vivenciou, depois ele foi vivenciar. Não sei se o sufoco é do mesmo tamanho, depois você explica aí, Pedro. Ele foi morar nos Estados Unidos. Me parece que um pouco diferente a condição que tinha, né? Quando foi para lá, não é isso, Pedro?
Não, é lógico, é um outro mundo. Quer dizer, do ponto de vista assim, quer dizer, da guerra, né? Você sai da Angola com um período de guerra, muita dificuldade. Eu fui morar, no projeto que eu fui me envolver, eu fui morar em Boston. Nós tínhamos um time em Dallas e tínhamos depois um time na Flórida, no interior da Flórida, com um projeto de reforma até de Hércules para a Força Aérea Brasileira. Então, Boston, a Nova Inglaterra, o Massachusetts vamos dizer, é a Europa americana. O americano, em geral, funciona muito, as coisas funcionam bem, no geral. Lá é perfeito. Então, o único defeito é o frio. É um frio absurdo. Você tem outro tipo de pressão. Nós estamos desenvolvendo um projeto lá para o governo brasileiro, da defesa da Amazônia, vigilância, e nós, brasileiros, é uma parte pequena, nosso time lá é uma parte pequena, na parte de engenharia de sistema, uma coisa mais específica, né? O fornecedor maior de equipamento era a Raytheon, que na época era a segunda empresa, maior empresa de defesa do mundo, faturamento de bilhões e bilhões, e não estava acostumada a ficar recebendo, andar no caminho crítico de um pequenininho. Então, atropela. Então, nós temos que se cuidar disso. Então, a gente convidou, foi o Nilton, o Fernandinho, depois o Vilarinho, várias pessoas que já se conhecíamos de Catoca, de Angola, né? Cada um com uma coisa, e juntou com muitos outros colegas brasileiros, né? A parte de sistema. Foi um trabalho bom. A gente, no começo, sofreu muito, mas depois um time bom, a gente conseguiu encaixar e trabalhamos muito bem. E fizemos bem a nossa parte. Quando eu chamei esse assunto aqui na nossa conversa, eu quero concluir que toda a experiência adquirida em Angola, de conviver com a diversidade, vencer desafios nunca antes pensados existir, certamente criou uma bagagem bastante forte para todos que lá vivenciaram, né? Apesar de estar nos Estados Unidos ou até mesmo em outro país, mas a capacidade de conviver com a diversidade era uma coisa que, para aqueles que vivenciaram a realidade de Angola, tirava de letra. Posso concluir assim com relação aos seus desafios nos Estados Unidos? Não, sem dúvida. Quer dizer, o fato de trabalhar assim numa linha de frente, no campo, mão na massa e pressão, essas coisas, que te dá um calo e sei lá, dá um sentido de ousadia. Quer dizer, pô, não vou ficar tremendo. Tem que, você vai enfrentar uma dificuldade maior, tem que enfrentar. Quer dizer, está sujeito a perder, mas a gente encarava. Nós tomávamos os cuidados. Nos Estados Unidos, você tem que tomar muito cuidado na questão jurídica. Então, tinha bom apoio jurídico. Você enfrentar um Golias, não adianta só um estilingue. Você tem que o estilingue e o advogado filmando, porque senão você perde. Mesmo que você bata na testa do Golias, você perde. Você tem que ter o advogado. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Mas essa questão de não ter medo, ter mais assim ousadia de assumir o risco, evidentemente que você vem de um ambiente tipo Angola que ajudou, você sabe, Você, sem você, dúvida. Renato, Pode. olha, você teria mais alguma coisa que gostaria de deixar aqui registrado para aqueles que estão nos ouvindo, de sua experiência, de sua vivência, algo que realmente acrescentou mais valor para você? Olha, aquilo até o Nilton comentou, quer dizer, quando eu fui para Angola, eu trabalhava ligado à aviação, essas coisas, então a aviação ela te dá uma mobilidade, né? Quer dizer, viajei para o exterior, assim, fazer curso, mas sempre ligado a uma questão de treinamento. Então, na época, eu fiquei 3 meses na Inglaterra fazendo treinamento, um monte de gente do mundo todo. O lado positivo, o lado assim, glamouroso, muito bom. Só que ligado à capacitação e treinamento. Então, o fato de que Angola deu, além de viajar, que viajava ali por perto,
África do Sul e tal. Quer dizer, só que você não ia para ser treinado, você não ia se capacitar, você ia estar lá para o tiroteio. Quer dizer, tinha que dar certo, tinha que comprar bem comprado, tinha que negociar bem, tinha que fazer um bom contrato. Quer dizer, você lembra que uma dessa viagem, a gente foi antes da mobilização, houve em Lusaka, na Zâmbia, um evento de mineiro lá, divulgação, foi o Johan, o Johan foi falar sobre Luzamba, que estaria recomeçando, eu fui lá falar de Catoca, foram um geólogos da engenharia, da Ministério de Minas e Energia, vamos lá. E a gente chegou em Joanesburgo, não tinha voo direto em Joanesburgo, chegou no dia que chega a Air Zambia, que era a empresa que fazia Joanesburgo, a Zâmbia, chama Air Zambia. Faliu naquele dia, faliu. Estamos lá, chegamos em Joanesburgo, o que eu fazer? Tinha lá o pessoal, quem tinha convidado e tal. Aí tá bom, eu conhecia lá uma empresa de táxi aéreo lá naquele aeroporto na Síria, ligamos para ele e fomos lá. Aluga para a gente, leva a gente lá em Lusaka, depois vai buscar daqui a 3 dias, vai buscar. Tá bom, me pague, mas me pague antecipado. Não, mas eu vou te pagar, não. Enquanto não... Liguei lá para o escritório lá da África do Sul, lá da Odebrecht, acho que é o Rossi, tá? Mas não temos esse dinheiro, né? 7, 8 mil dólares, cash, assim, não temos esse dinheiro aqui em casa. Mas vai, volta, não sei o quê. Aí a gente recebia em dólar, tinha meu talão de cheque, o Johan tinha o talão de cheque dele. Aí demos cheque para o cara, da gente ele aceitava, mas da empresa não. Então, sabe, em outros tempos, assim, tá bom, volta para Luanda. Não, você tem que resolver. Aí fomos para Lusaka. Aí terminou lá, fizemos uma coisa. Fomos para o aeroporto, está marcado às 5 horas. Chega com aquela história que a gente já viveu em Saurinho, começa a escurecer e nada de avião, né? Não tinha hotel reservado, nada. O que a gente faz aí? Daqui a pouco chegou lá, ele pousou, a gente voltou para a gente. Então, essa necessidade de achar solução, isso foi fundamental, esse tempo de Angola. Com certeza, um aprendizado e tanto, né? Petenar, olha, foi muito bom, bicho. É sempre bom conversar com você, que você tem sempre uma história agradável de se ouvir. Eu até gostaria de fazer uma coisa mais glamurosa, mas eu só lembro das pancadas na cabeça. Essa que ficou mais, né, Petenar? Quem bate... Mas essas pancadas que deram mais bagagem para a gente, não tenha dúvida. Não tenho dúvida que as pancadas que ficam na nossa memória para a gente poder crescer. Meu amigo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito bom, né? Felicidade para todos aí. Tudo de bom. Tchau. Dentro em breve a gente vai colocar no ar aí para todos usufruírem desse ensinamento. Se alguém tiver mais alguma outra curiosidade, depois manda aí por aí, passa para mim. Quer dizer, algumas coisas eu lembro, outras não. A gente não se preocupe. Quase todos nós estamos com a memória ficando um pouquinho mais fraca. Vaga lembrança, né? Exatamente. Um grande abraço. Muito obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau.